Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo pendente para a árvore de Natal, que é a nossa reninha. Olha que fofa que ela ficou, pessoal. Ficou linda, né? Eu utilizei para fazer ela o fio amigurumi, tá? Eu usei fio amigurumi aqui e aqui. Eu utilizei fio charme para fazer o focinho, mas caso você queira usar só o fio amigurumi, ou só o fio charme, ou ane duplo, enfim, o fio que você tiver aí para utilizar, tá? Usei também fita de cetim para fazer esse pendentezinho aqui, para poder, essa alcinha para poder, né, sustentar a nossa bolinha. E usei também uma fita de tecido de algodão aqui embaixo para fazer esse detalhe. Não ficou uma graça, pessoal? Então, antes de começar a nossa aula, eu queria falar com vocês que eu criei um conteúdo exclusivo sobre costura de amigurumi. Como diz a minha amiga Cláudia, o pulo da gata eu vou ensinar para vocês nessa aula. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Só vai ter acesso a essa aula quem clicar no link e entrar lá para ter o acesso, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, é 100% gratuita a aula, tá? Não precisa pagar nada, é 100% gratuito, porém é um conteúdo exclusivo que eu fiz para vocês, tá? Então, não deixe de clicar no link aqui abaixo e acessar a aula para você aprender tudo sobre costura, aprender a fazer os acabamentos perfeitos e fazer sua peça ficar ainda mais linda. Agora sim, bora para nossa aula. Eu vou começar aqui utilizando o fio amigurumi, na cor porcelana. Eu vou usar também a agulha 2,5 milímetros. E nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Dentro do anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel. E na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento de ponto baixo em cada ponto da carreira de base, totalizando ao final dessa carreira 12 pontos. Na nossa carreira de número 3, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo. Então, aqui no primeiro ponto, eu faço um aumento, coloco aqui o meu marcador. No próximo, vou fazer um ponto baixo. E vou caminhar fazendo essa sequência até chegar aqui novamente no meu marcador. Então, no próximo, eu faço um aumento, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento, no próximo, um ponto baixo. E assim nós vamos caminhando. Ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 18 pontos baixos. Eu vou cortar aqui o fio do anel mágico, para ele não me atrapalhar. Aqui atrás, você pode vir e fazer um nozinho, para que fique bem seguro. E você tenha certeza que ele não vai soltar, tá? Aqui a gente corta. Na nossa carreira de número 4, a sequência será um aumento, 2 pontos baixos. Então, aonde estava o meu marcador? Eu vou fazer um aumento, coloco o meu marcador novamente e vamos fazer um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Essa é a sequência que eu vou fazer por toda a carreira. Uma sequência que se repete por 6 vezes e ao final da carreira eu vou ter um total de 24 pontos baixos. Na nossa carreira de número 5, eu vou tirar o meu marcador aonde estava o meu marcador
eu vou fazer um aumento. E nessa carreira, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 3 pontos baixos. Então, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E nós vamos repetir essa sequência até o final da carreira, totalizando ao final dela 30 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 6, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 4 pontos baixos. Nessa carreira, nós vamos ter um total de 36 pontos. E na nossa 7ª e última carreira de aumentos, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 5 pontos baixos, totalizando 42 pontos no final dessa carreira. Carreirinha finalizada. Agora, nós vamos começar a trabalhar um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, sem fazer aumentos. Nós vamos trabalhar um total de 8 carreiras, e cada carreira manterá o número de 42 pontos baixos. Eu vou finalizar aqui as minhas 8 carreirinhas, e eu volto com vocês para já darmos início às carreiras de diminuição. Terminei aqui, então, as minhas 8 carreiras. Agora, nós vamos fazer as carreiras de diminuição. Nessa primeira carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, aqui já fiz 3. Coloco o marcador no primeiro dos 3. 4, 5. E no próximo, eu vou fazer a diminuição. A diminuição que nós já estamos acostumados a fazer, né? Pego a laçadinha da frente do ponto, vou no próximo, pego a laçadinha da frente do ponto, puxo e faço ponto baixo normalmente. Então, aonde eram 2 pontos baixos, agora se tornou 1. Nós vamos fazer essa sequência por toda a carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós vamos ter um total de 36 pontos baixos. Na nossa próxima carreira, que é a carreira de número 17, nós vamos fazer a sequência 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 30 pontos baixos.
Carreira de número 18, eu faço a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E nessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Carreira de número 19, faremos 2 pontos baixos e uma diminuição na sequência, repetindo por 6 vezes. E ao final da carreira, ficaremos com um total de 18 pontos baixos. Aqui com a carreirinha finalizada, nós vamos fazer uma pausa, pois nós vamos colocar aqui agora o enchimento. Então, eu vou pegar aqui minha fibra siliconada e vou encher a minha bolinha. Dando continuidade aqui agora à nossa receita, eu já coloquei o enchimento. E agora, trabalhando com cuidado, eu vou colocar aqui um dedo entre o meu trabalho de crochê e entre o enchimento. Para que na hora que eu coloque a agulha aqui, ó, eu não puxe junto da linha o enchimento, tá? Então, agora nós vamos ter esse cuidado. Nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, repetindo por 6 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição, e ao final dela, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Finalizando a carreira, nós vamos fazer uma pausa e colocar um pouquinho mais de enchimento. Nesse momento, nós vamos usar a ajuda ou da pontinha da nossa agulha, ou quem tiver um enchedor de bonecas, ou até mesmo uma pinça, para estar preenchendo esse espacinho vago aqui. Dessa forma, nós vamos fazer com que a bolinha fique bem redondinha, porque senão ela vai ficar achatada. Vocês conseguem perceber? Então, eu vou colocar enchimento para que ela fique bem redondinha. Coloquei aqui o enchimento e olha a diferença que dá no formato da bolinha. Essa dica é muito especial, porque ela vai deixar a sua bolinha com um formato bem redondinho. Agora, nós vamos finalizar fazendo aqui 6 diminuições para fechar esse buraquinho que ficou. Então, vamos fazer aqui as nossas 6 diminuições.
Finalizada aqui, então, as nossas 6 diminuições, nós vamos arrematar o fio e fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, eu vou usar aqui a agulha de tapeçaria. E nós vamos fechar esse buraquinho que ficou, dando algumas passadas com a agulha. Então, ó, vou dar uma passadinha aqui, no próximo ponto. Aqui. Vou voltar. Prontinho. Feito isso, vou fazer um arrematezinho final aqui. Faço um balãozinho com o fio, entro com a agulha dentro desse balãozinho e puxo. E agora eu vou esconder aqui dentro o meu fio. Eu vou sair dentro de um ponto qualquer, ó. E aqui eu já posso arrematar o meu fio. E a nossa bolinha está pronta. Agora, nós vamos começar a trabalhar com ela. Para fazer o focinho da nossa rena, eu vou usar o fio Off-White. Eu não tenho o fio Off-White na linha Amigurumi, eu tenho na linha Charme. Como gasta bem pouquinho, não tem problema, eu vou usar o fio Charme. Mas você pode usar o fio aí que você tiver, tá? Pode usar o fio Anne duplo, que dá certinho também. A ideia dessas receitinhas de Natal é você poder fazer com o fio que você tem em casa, tá? Então, eu fiz aqui o anel mágico e dentro do anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel e na segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos. Na próxima carreira, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo, repetindo essa sequência por 6 vezes. Em nossa quarta e última carreira, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 2 pontos baixos, totalizando 24 pontos ao final dessa carreira. Finalizando aqui a carreira, eu vou cortar o meu fio, deixando um espaço de linha, para depois poder costurar esse focinho na peça. E agora, nós vamos fazer um bordado aqui nesse focinho. Para fazer esse bordado, eu escolhi aqui uma linha de bordar, ele é um tom de marrom um pouco esverdeado.
Eu sempre indico que vocês escolham um fio que seja mais fino do que o fio que vocês estão utilizando para fazer o trabalho. Então, a linha de bordar, ela é um pouco mais fina que a linha charme. Dessa forma, o seu trabalho vai ficar mais delicado, tá? Eu prefiro assim. Fica aí a dica para vocês. Como que eu faço esse bordado? Eu vou vir aqui atrás, do lado avesso, e vou prender o meu nozinho aqui. Primeira coisa que eu faço, tá? Prender esse nozinho. Por quê? Depois que eu fizer o bordado, não vai ter risco de soltar. Eu vou contar aqui, ó. Aqui eu tenho o anel mágico, eu vou contar 1, 2 pontos abaixo do anel e é aonde eu vou sair com a minha agulha. Eu vou traçar uma linha reta dessa forma, entrando com a minha agulha um ponto acima do meu anel mágico. Então, ó, o anel mágico tá aqui, eu coloquei um ponto acima. E agora, eu vou transpassar esse fio de um lado para o outro, fazendo outra linha reta, como se fosse um T, bem acima dessa primeira linha que eu fiz. E nós vamos passar esse fio por algumas vezes, quantas vezes você julgar necessário, sempre entrando e saindo no mesmo ponto. Nós vamos engrossar um pouquinho essa linha que nós fizemos. Quantas vezes você julgar necessário. Assim, pra mim, já tá ótimo. Então, eu vou vir aqui atrás e eu vou arrematar o meu fio. Pra ficar bem seguro e garantir que esse fio não vai soltar. Eu já posso cortar aqui. Para fazer o chifre da nossa rena, eu vou utilizar aqui um fio amigurumi em um tom de marrom um pouco mais escuro. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Eu vou puxar aqui o fio e fechar esse anel. E agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, mantendo aí o número dos 8 pontos, tá? Um ponto baixo em cada. Prontinho. Eu vou puxar aqui bem apertadinho o fio do meu anel, porque eu vou cortar ele agora, pra ele não me atrapalhar. Agora, nós vamos fazer mais 7 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer mais 7 carreiras com 8 pontos baixos cada. Nós vamos totalizar aqui 8 carreiras de ponto sobre ponto.
finalizei aqui as minhas 8 carreirinhas, cada uma com 8 pontos baixos. E agora eu já posso arrematar o meu fio, deixando aqui um espaço de linha para costurar. E nós vamos para a segunda parte do nosso chifrinho. Aqui na segunda parte eu também vou utilizar o fio marrom. Eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fecho o meu anel. E agora, nós vamos fazer um total de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 3 carreiras, cada uma com 6 pontos baixos. Nessa parte é um pouquinho difícil de trabalhar, mas com paciência e com cuidado, a gente consegue. E como é bem pequenininho, fica bem apertadinho de trabalhar. Mas dá tudo certo no final, tá? Corto o fio aqui. Opa. Cheguei aqui no meu último ponto, vou arrematar o meu fio. E vou também deixar um espaço de linha para poder costurar. Agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos costurar a parte menor na parte maior do chifre da nossa rena. Então, ó, mais ou menos aqui no meio do meu primeiro ponto. E ela vai ficar assim, ó, do meio pra cima, tá? E aí, nós vamos fazer essa costura. Prontinho. Nós vamos fazer 2 desses daqui. 2 chifrinhos pra gente colocar na nossa rena, tá? E agora, nós vamos fazer a orelhinha da nossa rena. Para fazer as orelhas, eu vou voltar aqui a usar o primeiro fio que a gente usou, que é o fio amigurumi na cor porcelana. Nós vamos fazer o anel mágico e dentro do anel eu vou fazer 6 pontos baixos. Puxo o fio, fecho o anel mágico e na minha segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Eu vou cortar aqui o fio para ele não me atrapalhar. E agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, mantendo os 12 pontos.
Pronto. E na próxima carreira, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo, por toda a carreira, totalizando 18 pontos. Então, ó, um aumento, no próximo um ponto baixo, no próximo um aumento, e assim nós vamos seguindo até o final da carreira. Prontinho, fiquei com 18 pontos. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. 4 carreiras sem aumento e sem diminuição, mantendo o número de 18 pontos em cada uma delas. Então, eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras e já volto com vocês. Fiz as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto. Nessa carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo, uma diminuição, por toda ela. E ao final dessa carreira, eu vou ter um total de 12 pontos. Então, vamos lá, caminhando. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. E assim nós vamos. Prontinho. Carreirinha finalizada. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Uma carreira de 12 pontos baixos. Prontinho, carreirinha de 12 pontos baixos finalizada. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira costurando a bordinha com pontos baixos. Então, ó, entro com a agulha, saio aqui do outro lado. Opa. Saio aqui do outro lado, puxo e faço um ponto baixo. Entro, saio, faço um ponto baixo. Essa técnica aqui eu também expliquei lá na aula exclusiva, que tá no link aqui da descrição, tá? Então, se você tiver dificuldade, se você ainda não conhece, corre lá pra você entender um pouco mais. Agora aqui eu vou arrematar o meu fio, deixando o espaço de linha pra costurar. E agora, nós já vamos iniciar a costura da nossa rena, né? Eu já fiz aqui as 2 orelhinhas e nós vamos iniciar a nossa costura. A primeira peça que eu vou costurar vai ser o chifre da minha rena. Eu posiciono o chifre sempre contando 2 carreiras após o início da peça. Então, aqui, ó, tem a carreira, o anel mágico, a primeira, a segunda. Na terceira é onde eu vou posicionar o meu chifre. E eu vou fazer uma costura comum. Bem simples, aquela costura... Opa, esbarrei aqui. Costura que nós já temos costume de fazer. Costure bem, para sua peça ficar bem presa, bem firme e não soltar.
Se você quiser passar novamente aqui, fazer 2 vezes, pode. Pra mim, uma vez já tá ok. Eu vou arrematar aqui o meu fio. E cortar. E agora, eu vou posicionar aqui o segundo chifre. Com a mesma distância do primeiro. E também vou costurar. Chifrinhos já posicionados e costurados, agora nós vamos para a orelhinha. A orelhinha, nós vamos dobrar. E com a agulha de tapeçaria, nós vamos dar uns pontinhos para unir aqui, ó. Nós vamos unir para que ela fique assim, tá bom? E é dessa forma que nós vamos costurar. Então, ó, aqui é onde eu terminei a costura do chifre. Eu vou contar 1, 2 e 3, e é aqui que eu vou usar como referência para costurar a minha orelhinha. Então, ó. Costura de um lado. E agora, costura do outro. Prontinho. Orelhinha costurada, vamos arrematar o fio e costurar a próxima orelhinha. Costurar o focinho é bem simples, eu só posiciono aqui onde eu quero. Lembrando que nós ainda vamos bordar os olhinhos, então a gente tem que deixar um espaço para bordar esse olhinho. E aí, nós vamos costurar. Quem quiser prender com alfinetes para facilitar, pode, tá bom? E vamos costurar. Para bordar os olhinhos da nossa rena, bem simples, eu vou usar o mesmo fio que eu utilizei para bordar o focinho.
Eu vou entrar com a minha agulha em um ponto qualquer e vou sair aonde eu quero fazer os meus olhinhos. Então, ó, quero que ele comece aqui. Vou esconder esse fio aqui pra dentro. Depois a gente corta ele aqui, pra ele não aparecer. Eu vou descer um ponto abaixo, porém na lateral. Não vou descer reto, vou descer na lateral, aqui, ó. E vou sair no da frente. Vou voltar o ponto e já vou sair aqui em cima, ó. E vou descer. Tá vendo? Bem simples esse olhinho. Já vou sair aqui do outro lado, onde eu quero fazer o outro olhinho. Ó. Olha como fica. Aqui, aqui e aqui, certo? Só fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Bordadinho bem simples. Você pode usar aí uma linha preta, na cor preta, pra facilitar, pra ficar mais visível, tá? E fica a critério de vocês. Vou sair aqui embaixo. Ó. Tá aí os olhinhos. Vou caminhar aqui com o fio, pra eu conseguir arrematar ele aqui atrás, ó. E corto. Vou cortar esse aqui também que ficou sobrando, pra ele esconder aqui pra dentro. Prontinho. Para fazer os detalhes finais, eu vou precisar de uma fita bem fininha de cetim, aqui eu vou usar a cor vermelho para combinar. E vou usar também uma fita, ela é de tecido, de algodão, e ela tem 20 milímetros. Eu cortei 60 centímetros dessa fita e 40 centímetros dessa menorzinha, tá? Quem não tiver a fita, não encontrar uma fita bem bonita, pode usar tecido também, ok? Nós vamos usar aqui agora o isqueiro. E para facilitar, eu vou usar essa agulha aqui, esse agulhão, que é uma agulha de boneca. Eu vou dobrar a fita de cetim, avesso com avesso. Vai ficar bem perfeitinha. Avesso com avesso. E vou passar junto aqui na minha agulha. Então, ó, passei. Agora, eu vou entrar bem aqui no meio do anel mágico e vou sair aqui embaixo. Com essa fita. Aí, aqui você vai ter o cuidado de segurar essa argolinha, tá? E puxar só a parte de baixo. Ó. Saiu aqui, eu vou puxar, coloco o dedo aqui. Pronto. Aí, você vai regular na altura que você quer, tá? E vamos cortar aqui embaixo o excesso. Puxar um pouquinho. Corto o excesso. Venho aqui com o isqueiro. Vou dar uma queimadinha aqui. Cuidado que tá quente. Só pra colar as duas pontas. E aí, eu vou puxar aqui pra dentro. Ó, e ele fica assim, tá vendo? Eu consegui fazer um volumezinho aqui embaixo, ó. Ao ponto de que não vai soltar.
E aqui nós já temos a alcinha de pendurar. E o último detalhe é o detalhe com a fita. Nós vamos fazer agora. Eu vou pegar aqui a minha fita, uma agulha de costurar e uma linha branca de costura comum. E eu vou alinhavar essa fita. Então, ó, vou fazer aqui um pontinho inicial, dando um arremate para ela não soltar. E eu vou fazer um alinhavo comum. Quem não sabe o que é alinhavo, é isso aqui, ó. Eu entro e saio com a agulha. E eu vou fazer isso em toda a minha fita. Eu finalizei aqui o meu alinhavo, agora eu vou franzir essa fita. Franzi bem ela aqui. Já pra ajustar o tamanho, pra costurar aqui. Então, ó, nós vamos posicionar e vamos franzir ajustando o tamanho. Franzir um pouquinho mais. Pra costurar ela aqui. Então, ó, esse tamanho tá ok. Agora, nós vamos costurar a mão. Primeiro, eu vou unir aqui as duas pontas. Deixa eu franzir mais um pouquinho. Aqui, pronto. Agora, nós vamos unir aqui as duas pontas e fazer primeiramente essa costura aqui, ó. Vou unir com um pontinho simples mesmo, tá? Uni e arrematei. Pronto. Fica assim. Agora, eu já posso fazer a costura aqui na minha rena. Essa costura eu também faço com pontinhas à mão. E é assim que fica o nosso enfeite para a árvore de Natal, a bolinha rena. Eu espero que vocês tenham gostado. Acabou, pessoal, que eu voltei aqui, ó, e reforcei o bordado do olhinho, para ele ficar um pouquinho mais aparente, tá? Eu gostei mais assim. E aí, vocês gostaram? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e aguardem para as próximas aulas de Natal. Obrigada por terem acompanhado até agora e fiquem com Deus.